formas de ter uma melhor comunicação com o familiar ou com aquelas pessoas que vocês estão cuidando. E a comunicação ela é muito importante, afinal de contas, com ela, muitas situações elas podem ser resolvidas de uma forma tranquila e, ao mesmo tempo, grandes problemas podem ocorrer se a comunicação não for a melhor. Se a comunicação não for aquela comunicação assertiva, aquela comunicação amorosa, aquela comunicação paciente. Quando se eleva o tom da voz ou quando se faz uma feição fechada, brava, isso pode trazer reflexo naquele cuidado do dia a dia. Então, nós precisamos ter muito cuidado com relação à forma como nós nos comunicamos. E essa frase eu pus aqui que ela resume quase que tudo que eu vou estar falando. Que a comunicação é um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, uma das ferramentas mais poderosas no cuidado de pessoas com demência. Uma pessoa que tem demência, por que que ela não se comunica bem? Qual que é o problema que ocorre que faz com que a comunicação, às vezes, seja tão difícil? Entendendo que comunicação não é só falar, né? A comunicação depende também do ouvir. Então, para você falar, você tem que estar ouvindo bem, você tem que estar entendendo bem. E o que acontece no cérebro de uma pessoa com uma demência? Isso vale para a maioria das demências, seja Alzheimer, demência frontotemporal, demência com copos de Levy, demência vascular. O que vai acontecer com a pessoa? Ela pode ter dificuldade de encontrar as palavras na comunicação, naquela tentativa de se expressar, de fazer um pedido, comunicar algo. O indivíduo pode não conseguir encontrar as palavras. Aquilo lá, aquela coisa que põe, que pega, que põe água dentro. Quer dizer, essa dificuldade de encontrar as palavras, elas pode trazer uma certa angústia, tanto para o paciente quanto para o cuidador. A troca ou inversão de palavras, às vezes o sim quer dizer não, o não quer dizer sim, ou falar algo contrário daquilo que ela quer realmente dizer. Então, pode acontecer também situações desse tipo. E por isso que é importante você passar o máximo de tempo com essas pessoas para conseguir encontrar a melhor forma de estar entendendo e de estar passando também as informações. A pessoa com uma demência, especialmente o Alzheimer, ela tem uma tendência a repetir muito as perguntas, repetir muito as frases. Eu acredito que vocês, na experiência que vocês têm no cuidado, estar ao lado de uma pessoa com uma demência, já deve ter se deparado com uma situação em que o indivíduo fala a mesma coisa de forma repetitiva e isso chega a ser irritante até. E é importante ter paciência nesse momento. Se ela está tão repetitiva, se ela está falando tanto sobre o assunto, pode ser que aquilo faça um sentido para ela. Então, mais uma vez, a paciência, igual eu já falei em outras aulas, ela é muito importante para o familiar. E como é que vai obter essa paciência? Cuidando da saúde mental e saúde física. Então, o cuidador tem que cuidar da saúde mental e saúde física. É um ponto que eu repito, falo com certa frequência. E, realmente, para você cuidar, você precisa estar bem, minimamente, né? O indivíduo com uma demência também pode perder o fio da conversa, então ele está aqui falando sobre assunto, de repente ele muda para outro tema, aí volta para aquele primeiro, e você tem que tentar captar essa informação e juntar as peças do quebra-cabeça. Aquilo que eu disse há pouco, né? Às vezes a questão da comunicação está na falta do entendimento. A pessoa pode não ter entendido o que você quer dizer, e com isso ela não vai saber o que dizer. Uma dica, e às vezes funciona para algumas pessoas, é escrever. Às vezes a compreensão verbal ela não está tão boa, ela não está entendendo tão bem aquilo que é dito, até por uma baixa audição. Uma tentativa é escrever. Isso pode ser uma alternativa também para a comunicação. Às vezes aquilo que está sendo escrito pode ser melhor compreendido do que aquilo que está sendo falado. Pode acontecer uma interpretação literal, né, direta, parte da pessoa. Então, não é recomendado ficar falando coisas muito subjetivas, abstratas, que ela pode levar aquilo ao pé da letra. Sarcasmo, às vezes. A comunicação tem que ser muito direta, você tem que falar de uma forma direta. E
preferência a frases curtas, a perguntas curtas ou frases curtas. Se você for falar algo e usar uma expressão muito grande ou várias perguntas no mesmo diálogo, isso pode ser ruim. Então, preferência, você tem que fazer perguntas mais direcionadas, mais curtas, onde a resposta pode ser sim ou não, e a própria redução da iniciativa de conversar. Nas fases iniciais ou moderadas de uma demência, o paciente pode ter uma certa apatia e desinteresse mesmo de estar se comunicando, falta de interesse, está entendendo, tem todo o vocabulário preservado, mas ele está sem vontade, sem interesse. Em alguns momentos tem que ser respeitado. Essa falta de interesse também pode estar no contexto de depressão. Está escutando bem, o vocabulário está preservado, mas ele pode estar deprimido, deprimida. O médico tem um papel importante para tentar identificar a depressão nessas pessoas, e em alguns casos é necessário o uso de um antidepressivo. E essa frase aqui última, que é muito importante para todos vocês, que é entender que esses comportamentos não são teimosia nem provocação, mas consequências diretas de alterações cerebrais. É um reflexo de um cérebro doente. Não é porque sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa não quer te entender. Isso é um reflexo de um cérebro que não está processando as informações da forma como deveria. Mais uma vez eu falo a palavra paciência. Paciência é muito importante. Ah, doutor, você não passa por isso, então como é que você fala para ter paciência? Eu já passei por isso lá no passado, com os cuidados com relação ao meu pai. Ele não chegou a ter uma evolução tão profunda da doença, porque ele faleceu por questões clínicas, quando o Alzheimer estava no estágio inicial. Mas eu escuto com muita frequência as pessoas aqui no meu consultório falando sobre como que é o cuidado do pai da mãe, do esposo da esposa, e nós notamos eu noto com muita frequência que a paciência, às vezes, é colocada muito a desejar. Mas não é culpa também do cuidador. Às vezes ele está sobrecarregado, e é frequente isso, está sobrecarregado. Mais uma vez, eu falo sobre a importância de procurar ajuda. O cérebro de um paciente com a demência é um cérebro que funciona de uma forma abaixo daquilo que deveria. Então, não é por teimosia, não é por chatice, não é realmente porque ele quer, é um reflexo direto dessa situação neurodegenerativa.